Hoje, dia 13 de maio, já se passaram 40 dias que nós celebramos a Páscoa. E o que é comemorado hoje no dia 13, você sabe? Se você olhar aí no seu calendário, vai estar escrito pequenininho, Ascensão de Cristo. Foi o dia em que Jesus subiu aos céus após ressuscitado. A Bíblia diz que ele ficou um período de 40 dias aqui nesta terra após ressuscitado e apareceu para muitas pessoas. Se você não acompanhou o ministério de Jesus, nós temos uma série aqui nesse canal, a série Ele Vive. Nós vamos deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo para que você acompanhe essa série de tudo que Jesus veio fazer aqui na terra. Mas hoje nós queremos falar o que ele foi fazer lá no céu. Você sabe que nós estávamos numa condição de pecadores, nós não tínhamos contato com Deus. O ser humano estava separado de Deus por causa do seu pecado, condenado à morte e morte eterna. Mas Deus, ele tinha um plano. Ele enviou o seu filho a este mundo. Deus não queria ficar separado da humanidade porque Deus nos ama. Então em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu filho ao mundo. Ele morreu crucificado em uma cruz romana, debaixo de maldição, por causa do nosso pecado. Jesus foi retirado da cruz, foi sepultado, mas não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E após ressuscitado, ele começa a aparecer para muitas pessoas. Há muitos relatos na Bíblia das aparições de Cristo nesse período de 40 dias. Mas no último dia, ele leva os seus discípulos até o Monte das Oliveiras, lá na cidade de Betânia. E a Bíblia diz que, conversando com os seus discípulos, os seus pés começam a subir do monte. O seu corpo foi elevado às alturas. Uma nuvem vem e oculta Jesus. De repente aparecem dois varões e diz, por que vocês estão olhando assim para cima? Este mesmo Jesus que subiu, da mesma forma que ele subiu, ele também irá voltar. E essa é a nossa esperança, nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Cristo subiu, foi coroado lá nas alturas, foi glorificado pelo Pai, por tudo aquilo que ele fez, que ele veio fazer aqui nesta terra. Ele recebeu muito poder e muita glória, foi coroado nas alturas. A Bíblia diz que ele é o cabeça da igreja, hoje ele é o dominador de tudo, ele está acima de todo o principado, de toda a potestade. Jesus é a exata expressão da glória de Deus. Nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Se você quiser conhecer a Deus, olhe para Jesus, leia a Bíblia, conheça os ensinamentos que Jesus deixou para nós. Mas por que Jesus teve que subir? Estava tão bom, né, a estadia dele aqui nesta terra. Ele operava tantos milagres, curava as pessoas, salvava a humanidade. Mas por que ele teve que subir? Existem várias razões por que Jesus teve que subir. Mas nesse vídeo nós queremos comentar somente 3 razões. A primeira razão por que Cristo teve que subir. Ele foi para o céu para ser o nosso advogado. Nós precisávamos de um advogado diante de Deus, porque ele perdoou os nossos pecados, pagou a nossa dívida, mas nós continuamos errando. Em 1 João, o apóstolo João escreve à igreja, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos diante de Deus um advogado, Jesus Cristo, homem. Ele está diante de Deus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo. Não adianta você pedir para outro Deus que talvez você conheça em alguma outra religião. Não existe outro meio de se chegar até Deus. O próprio Jesus, quando estava aqui nesta terra, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, Jesus é o advogado, Jesus é o meio que nos leva até Deus. Ele pagou a nossa dívida aqui na terra e ele continua pagando esse preço por nós. Ele continua intercedendo por nós. Quando nós oramos, Jesus, ele intercede ao Pai ao nosso favor.
A segunda razão porque ele teve que subir. Ele teve que subir porque ele mesmo disse: eu vou para o Pai, mas vos prepararei moradas. Jesus foi ao céu para preparar moradas para nós. Uma certa vez os discípulos estavam muito tristes porque Jesus iria subir. E Jesus disse para eles: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu irei para preparar moradas para vós. Quando Cristo estava crucificado lá no madeiro, na cruz, foi crucificado também com ele 2 ladrões. O ladrão da esquerda zombava dele, humilhava-o, mas o ladrão da direita reconheceu que o Senhor Jesus era o Salvador da humanidade e disse para ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus o disse naquela mesma hora: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Jesus tem moradas para nós. Se você acredita nisso, se você crê que Jesus é o Salvador da humanidade, porque você está conturbado no seu coração. Nós estamos num tempo de pandemia, a cada dia uma notícia de morte, e muitas das vezes as pessoas ficam deprimidas, ficam perturbadas, com medo da morte. Mas eu quero dizer uma palavra de ânimo para você. O Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias, e que mesmo que nós venhamos partir daqui desta terra, há uma morada para nós, há uma morada celestial. Ele garantiu isso: eu vou para o Pai, mas eu vos prepararei moradas, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Creia nisso, confie nesta palavra do Senhor. E a terceira razão, porque Cristo teve que subir. Ele teve que subir porque ele precisava enviar o Consolador. Quem é o Consolador? O Consolador é o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra Consolador significa alguém que é chamado para estar perto. Alguém que é chamado para te guiar, para ensinar o caminho certo, para te acompanhar, para te ajudar. Esse é o Consolador, é o Espírito Santo. Ele está conosco. Depois de ressuscitado, quando Jesus passa 40 dias aqui nesta terra, ele chama os seus discípulos e diz: eu vou para o Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos de poder, o poder que seria enviado através do Espírito Santo. Os discípulos foram para o cenáculo, ficaram ali orando num período de 10 dias. Então, da Páscoa até esse período de 10 dias, completava-se 50 dias, que era a festa do Pentecoste. A cidade de Jerusalém estava cheia de pessoas para comemorar a festa do Pentecoste, Penta 5, né? Pentecoste, 50 dias após a Páscoa. E quando eles estavam reunidos ali no cenáculo, orando a Deus, eles foram tomados pelo Espírito Santo. Desce sobre eles o Espírito Santo e eles começaram a pregar o Evangelho a todas as nações. Fugiu deles o medo, fugiu deles aquele temor que eles estavam do Império Romano. Agora eram homens corajosos, homens cheios da virtude do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Se você está com medo, se você está temeroso por esses dias que nós estamos passando, não tenha medo. O Espírito Santo está conosco. Ele é o nosso Consolador. Se você está meio perdido na vida, fale com Ele. Me dê o caminho certo, me ensina o caminho certo, leia a Bíblia. Ele é o esclarecedor das Sagradas Escrituras, é o Espírito Santo. Ele é o intérprete. Às vezes você lê e não entende, fala: Espírito Santo, me ajuda a interpretar a palavra de Deus, para que eu possa ler, para que eu possa entender. É o Espírito Santo que nos ajuda nesta terra. Jesus subiu, mas Ele não nos deixou sozinho. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor. Ele foi preparar moradas e Ele ainda enviou o Espírito Santo para estar conosco aqui nesta terra. Que você tenha um dia abençoado, lembrando da ascensão de Jesus, e de que Ele subiu e não te deixou sozinho. E que você fique ligado aqui no nosso canal. Na próxima semana nós estaremos começando uma nova série, a série Virtudes, falando das virtudes que o Espírito Santo pode colocar em nossas vidas e nos transformar, o nosso caráter, nos moldar em nova criatura. A Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já se passaram e
tudo se fez novo. Então se inscreva aqui no nosso canal, se inscreva aqui, ative o sininho de notificação, já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos esse vídeo e que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima quinta-feira na série Virtudes. Deus te abençoe.